I broke into the house and waited for her to come home. Were you armed with a handgun at that time also? Yes, I had a handgun. What happened when you came back? I actually had 2 handguns. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. Something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir. Cidade de Wichita, estado do Kansas, 1974. A cidade estava tomada pelo medo, pois um serial killer estava atacando pessoas em suas próprias casas, amarrando-as, torturando-as e, por fim, matando-as em busca da sensação de prazer. A polícia, em suas investigações, encontrou sêmen na cena do crime, o que claramente indicava um elemento sexual do criminoso. Eles também notaram que os rostos de algumas vítimas estavam bastante inchados, o que sugeria que o assassino as estrangulava, interrompia o estrangulamento e depois voltava a estrangulá-las novamente. E o mais impressionante é que o responsável por esses assassinatos brutais estava vivendo entre suas vítimas, na mesma cidade que ele aterrorizava. Ele era um homem que, para todos os efeitos, parecia ser um cidadão exemplar, e embora mantivesse essa aparência, por dentro não havia dúvidas de que ele era um monstro. Sua maneira de praticar o mal era diferente, principalmente porque ele acreditava estar no direito de cometer tais atrocidades. Este é o caso detalhado de Dennis Rader, o assassino BTK. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal que eu te conto como foi essa história. Seu nome era Dennis Rader, mas não muito tempo depois ele criaria um alter ego assassino para si mesmo, como se fosse uma marca própria do seu terror. Rader perseguia suas vítimas, atacando-as em suas próprias casas, onde as torturava e por fim tirava suas vidas. O seu método preferido de assassinato, amarrar, torturar e depois matar, tornou-se o seu próprio nome, BTK, que significa Blind, Torture e Kill. Após o início de seus crimes, foram necessários mais de 30 anos para que as autoridades finalmente o levassem à justiça. A cidade de Wichita não tinha um bicho-papão. Eles tinham, na verdade, o BTK e os seus crimes horrendos, fazendo de Dennis Rader um dos assassinos mais cruéis que já pisou neste mundo. Em janeiro de 1974, em Wichita, no estado do Kansas, um dos serial killers mais notórios do mundo iniciou o seu reinado de terror, que duraria mais de 3 décadas. O que torna Dennis Rader um dos assassinos mais cruéis do mundo é a pura vaidade e arrogância que permeavam cada fibra do seu ser. A família Otero havia acabado de se mudar para a área onde Dennis Rader vivia e se tornaram as suas primeiras vítimas. Dennis matou os pais e 2 dos filhos da família Otero, deixando os outros filhos vivos para que descobrissem os assassinatos. Em seu primeiro crime, ele escolheu matar 4 pessoas, o que de certo modo é uma tarefa bastante significativa. E isso realmente demonstra a sua arrogância e presunção, pois ele acreditava ser capaz de realizar tal atrocidade. Considerado como um pilar da comunidade, Dennis Rader estava envolvido com a igreja e era até mesmo líder de escoteiros, mas ainda assim continuou a matar por mais 6 vezes, sendo que seu último assassinato ocorreu no ano de 1991, quando ele atacou Dolores Davis em sua própria casa. Na época deste crime, Rader estava em um acampamento de escoteiros, do qual se ausentou brevemente, aparentemente para criar um álibi. E mais uma vez ele amarrou, torturou e por fim tirou a vida dessa vítima, dessa vez utilizando suas próprias meias calças. Após cometer o crime, Rader abandonou o corpo de Dolores longe da sua residência. No entanto, o ego do assassino, aliado às novas tecnologias, colocou-o finalmente na mira da polícia e do FBI. Após ele começar a escrever cartas para os jornais locais, se vangloriando de seus crimes, o que acabou levando à sua captura. Dennis Rader enviou cartas a jornais locais e à emissora de televisão para se gabar dos assassinatos dos quais havia escapado impune. Algumas pessoas até mesmo acham que se ele tivesse permanecido em silêncio, é possível que nunca tivesse sido capturado. No entanto, sua arrogância e complacência acabaram por traí-lo. Dennis não gostava apenas de torturar suas vítimas de assassinato, mas também de atormentar as famílias dessas vítimas. Sempre que tinha a oportunidade de reviver e recontar as histórias de seus crimes, ele o fazia, prolongando assim o sofrimento das pobres famílias. Dennis aproveitava ao máximo a oportunidade de relembrar e recontar os atos horrendos que havia cometido. Ele era alguém que realmente se deleitava em revelar todos os detalhes explícitos e macabros de seus crimes.
Durante décadas, enquanto ele permanecia impune, Wichita, a maior cidade do estado do Kansas, viveu aterrorizada pelo assassino que se autodenominou BTK, sendo que essa sigla remete aos termos Blind, Torture e Kill, o que traduzindo significa amarrar, torturar e matar. Com assassinos como Raider sempre haverá efeitos colaterais. Alguém que mata de maneira tão brutal ao longo do tempo inevitavelmente causa danos profundos à comunidade, deixando cicatrizes que perduram no tempo. Havia um clima de medo constante em Wichita. As pessoas olhavam pela cortina de suas janelas, observando os vizinhos com desconfiança, o que acabava gerando uma paranoia associada à situação vivida naqueles anos. Todos acabavam se perguntando quando ele atacaria novamente ou quem seria a próxima vítima. Dennis Rader finalmente foi preso no ano de 2005 e o seu reinado de terror chegou ao fim. No entanto, mesmo naquele momento, ele se deleitou com a atenção que recebia. Dennis confessou os seus crimes e em momento algum ele negou ter cometido os assassinatos. Na verdade, ele parecia até mesmo orgulhoso de suas ações. Acredita-se que Rader tenha desfrutado da notoriedade que finalmente obteve, pois afinal, as pessoas agora sabiam quem era o BTK. A história desse assassino começa no ano de 1945. Ele nasceu na cidade de Pittsburgh, no estado do Kansas, no dia 9 de março, sendo o mais velho de 4 irmãos, filho de William e Dorothy Rader. Dennis cresceu em uma família tradicional e, embora seu pai fosse rígido, ele não era particularmente abusivo. Muitas crianças cresceram em lares como o de Dennis Rader e ele era visto como um jovem exemplar. Participava de grupos de escoteiro e de diversos programas voltados para crianças de bom comportamento. No entanto, ele tinha a habilidade de se misturar, não sendo vítima de bullying, como acontece com a maioria dos serial killers. Para seus amigos e familiares, ele era um modelo de criança. No entanto, em particular, Dennis começou a revelar suas verdadeiras tendências. Ele admite que, quando jovem, abusava de animais, afirmando que chegou a enforcar um gato e um cachorro. De acordo com teorias e estudos psicológicos, esse tipo de comportamento é comum em muitos casos de futuros assassinos. Quando entrou na puberdade, ele afirmou que olhava revistas femininas, desenvolvendo um fascínio por roupas íntimas, algo que na verdade se tornou profundamente significativo em seus crimes posteriores, pois ele nutria esse fascínio pela escravidão e o sadomasoquismo. Tendo se formado em uma escola secundária local em Wichita no ano de 1965, Dennis Rader se matriculou no colégio de Wesleyan, no estado do Kansas, na cidade de Salina, a cerca de 145 quilômetros de sua casa. No entanto, ele abandonou os estudos no ano de 1966. Agora, com 21 anos de idade, Rader ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, onde permaneceu por 4 anos. E durante o tempo em que ele prestou o seu serviço, ele aprendeu a trabalhar com sistemas de segurança, algo que combinava com sua personalidade metódica. Ele acabou servindo em vários lugares, inclusive na Europa, e embora sua carreira militar não tenha sido particularmente notável, também não foi considerada ruim. Após esse período, Dennis retornou a Wichita, onde a sua vida comum continuou a disfarçar suas intenções sombrias. Ao retornar para o estado do Kansas, Dennis Rader se casou com uma antiga colega de escola e formou uma família. Ele teve 2 filhos, e de fora a sua vida parecia a de uma família tradicional e respeitável, como a que você veria em comerciais de cereais, como se fosse uma família americana comum. Porém, no ano de 1974, Rader sofreu uma mudança repentina e inexplicável, passando de um respeitado ex-militar para um assassino brutal e cruel. Não se sabe ao certo o que desencadeou esse comportamento, pois esse primeiro ato de violência foi uma explosão inesperada e chocante, marcando o início de seu reinado de terror como o assassino BTK. Foi algo tão chocante, dramático e horrorizante que ninguém poderia ter imaginado. Foi como ir de 0 a 100 em questão de segundos. A primeira família a cair em suas mãos foi a família Otero, que havia se mudado recentemente para Wichita, em busca de uma nova etapa em suas vidas. No entanto, tragicamente, o que deveria ter sido um recomeço para eles acabou se tornando o início do reinado de terror de Dennis Rader. No dia 15 de janeiro de 1974, os filhos adolescentes da família Otero chegaram em casa e se depararam com uma cena horrível. A polícia de Wichita foi chamada ao local e o detetive Tim Ralph, que mais tarde faria parte da força-tarefa do caso BTK, foi um dos investigadores. Na casa da família Otero, a polícia foi acionada pelos 3 filhos mais velhos, que descobriram os corpos dos pais e dos irmãos mais jovens que haviam sido brutalmente assassinados.
As 3 crianças mais velhas, ao chegarem em casa, encontraram seus pais mortos, e elas imediatamente chamaram as autoridades, e os primeiros a responderem à chamada se depararam com uma cena horrenda. Dennis Rader havia invadido a casa da família Otero e assassinado todos os membros presentes de maneira cruel, usando o método que se tornaria sua marca registrada: amarrar, torturar e matar. Dennis amarrou o marido e a esposa com um cordão de uma persiana e os sufocou. Quando os filhos mais velhos chegaram em casa e encontraram aquela cena, eles não queriam que os seus irmãos mais novos vissem o que tinha acontecido, acreditando que eles ainda estavam na escola. No entanto, quando os policiais foram às escolas primárias da região, descobriram que os 2 filhos mais novos não haviam chegado à escola naquele dia, o que os levou a pensar que eles também haviam sido mortos no massacre. Quando os policiais vasculharam a casa, logo ficou claro que os pais não foram as únicas vítimas. O filho de 9 anos, Joseph Otero, e sua irmã, Josephine, também foram encontrados assassinados, sendo que Josephine foi descoberta pendurada no porão. Ainda não se sabe com certeza se Dennis Rader a matou por enforcamento ou se a estrangulou primeiro e em seguida pendurou o seu corpo. A brutalidade dos crimes criou uma situação de horror indescritível que abalou profundamente a comunidade de Wichita. Rader transformou o porão em uma espécie de cenário macabro, criando nós elaborados e pendurando o corpo de Josephine como se fosse uma perturbadora exibição artística. Observando toda a cena, o que parece é que ele focou sua atenção na filha mais jovem, Josephine, passando mais tempo com seu corpo, tratando-a como um prêmio de sua atrocidade, enquanto os outros membros da família eram apenas obstáculos que ele precisava eliminar. Ele também tirou a vida do menino, Joseph Jr., amarrando-o e deixando o seu corpo no chão do quarto, novamente utilizando a asfixia como método. A brutalidade meticulosa com que cometeu esses crimes mostrava a profundidade de sua perversidade. Dennis Rader havia assassinado 4 membros da família Otero: Joseph, o pai de 38 anos, Jolie, a mãe de 33 anos, Joseph Jr., o filho caçula de 9 anos de idade, e Josephine, a filha de 11 anos. O caso da família Otero revelou o perfil mental desse assassino, sugerindo claramente que ele estava envolvido em algum tipo de fantasia de amarração. A maneira como Rader matou a família mostrou os primeiros sinais do que se tornaria o seu modus operandi. A polícia encontrou sêmen na cena do crime, indicando que havia um elemento sexual em seus atos violentos, o que adicionava uma dimensão ainda mais perturbadora aos seus crimes. Havia claramente um elemento sexual nesses crimes, e a polícia também descobriu que os rostos de algumas das vítimas estavam bastante inchados, sugerindo que o assassino as estrangulava, interrompia esse estrangulamento e depois retornava, mantendo-as literalmente no limite entre a vida e a morte. Dennis Rader literalmente assistia enquanto a vida se esvaía do corpo de suas vítimas, apenas para depois permitir que voltassem a respirar temporariamente, exercendo assim um controle absoluto sobre a sobrevivência delas. Esse desejo de ter o poder total sobre a vida de outra pessoa era uma parte fundamental de sua perversão e sadismo. O prazer que Dennis Rader encontrava em controlar o destino de suas vítimas, decidindo entre a vida e a morte, era muito evidente. Ele apreciava profundamente o poder sobre a morte de outra pessoa. Infelizmente, isso não foi um ato isolado de um louco, mas o primeiro de uma série de assassinatos que viriam a aterrorizar a cidade de Wichita. Apenas alguns meses depois, em abril de 1974, Dennis Rader atacou novamente. Seguindo o padrão clássico de escalada dos serial killers, Rader continuou seus crimes com uma nova vítima, Catherine Bridget, de 21 anos de idade, que era uma jovem muito atraente. Ele invadiu a casa dela armado quando não havia ninguém, e quando Catherine e seu irmão Kevin voltaram para casa na hora do almoço, Dennis Rader os confrontou. All right, sir, so you identified Catherine Bright as a potential victim. Yes, sir. I broke into the house and waited for her to come home. How did you break into the house? Through the back door on the east side. All right, and you waited for her to come home. Where Yes, did sir. you wait? In the house there, probably close to the bedroom. I walked through the house and Ele forçou Kevin a amarrar Catherine em uma cadeira e, em seguida, começou a lutar com Kevin, aumentando a brutalidade de seus crimes. Kevin lutou bravamente com Rader, o que claramente o irritou, e em resposta, Rader atirou na cabeça de Kevin. Milagrosamente, ele sobreviveu ao tiro e conseguiu fugir para buscar ajuda. No entanto, infelizmente, já era tarde demais para sua irmã Catherine.
Rader tentou amarrá-la, mas algo deu errado, e o processo de amarração se desfez. Mesmo assim, Catherine não conseguiu escapar, tornando-se mais uma vítima de sua brutalidade. Neste momento, Dennis, frustrado com a tentativa falha de amarrar Catherine, pegou uma faca e a esfaqueou brutalmente por várias vezes. Após isso, ele então deixou a casa, acreditando que também tinha matado o Kevin. No entanto, Rader não percebeu que o irmão de Catherine havia escapado e conseguido a ajuda de um vizinho que chamou a polícia. Quando os primeiros policiais chegaram, Catherine ainda estava viva, mas respirava com muita dificuldade e não conseguiu identificar o seu agressor. Ela foi levada ao hospital, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos, morrendo pouco tempo depois. Catherine Bridget foi amarrada, torturada e assassinada, falecendo na cirurgia algumas horas depois. O seu irmão Kevin foi a primeira pessoa a fornecer pistas à polícia sobre a identidade de Dennis Rader. Kevin descreveu o seu agressor como um homem branco pesando cerca de 82 quilos. A partir dessa descrição, a polícia começou a procurar um suspeito com essas características. Um homem branco com cerca de 20 e poucos anos e que agia sozinho em seus crimes. Essas informações iniciais foram cruciais para as investigações que viriam a se desenrolar nos anos seguintes. A descrição fornecida por Kevin poderia corresponder a muitos homens em Wichita, no estado do Kansas. No entanto, era um ponto de partida para as investigações, embora não fosse suficiente para levar a uma captura imediata. Enquanto isso, Dennis Rader voltou a se esconder por trás de sua máscara de cidadão exemplar, retornando ao papel de pilar da comunidade, envolvido na igreja e em atividades locais. A polícia, sem pistas concretas e com um assassino brutal ainda à solta, continuava a enfrentar dificuldades. Sabia-se, porém, que era apenas uma questão de tempo antes que Rader atacasse novamente. Até o momento haviam ocorrido em janeiro os assassinatos da família Otero e em abril o assassinato de Catherine Bridget e o ataque ao seu irmão Kevin. A essa altura, a polícia ainda não tinha uma compreensão clara do que estava enfrentando. Casos de violência dessa magnitude eram raros em Wichita e eles estavam lidando com algo muito além do comum. No final daquele mesmo ano, a polícia acreditava que finalmente havia feito um avanço na investigação dos assassinatos. No entanto, apesar desse aparente progresso, o verdadeiro horror do que estava por vir ainda estava apenas começando. Em outubro de 1974, a polícia prendeu 3 homens sob a suspeita de envolvimento nos assassinatos da família Otero, e Dennis Rader ficou furioso. Para ele, isso era algo ultrajante. Aqueles eram os seus crimes e ninguém mais deveria levar o crédito por eles. Quase que podemos ouvi-lo dizendo a si mesmo: "Isso é absolutamente inaceitável. Os crimes são meus e ninguém pode levar o crédito no meu lugar." A indignação de Rader não era apenas por ter sido privado do reconhecimento de seus atos brutais, mas também porque, para ele, esses assassinatos faziam parte de sua identidade, como se fosse a sua obra, que ele não admitia ser atribuída a terceiros. Dennis Rader ficou extremamente irritado ao saber que os assassinatos que ele havia cometido estavam sendo atribuídos a outras pessoas. Em resposta, ele escreveu uma carta ao jornal The Wichita Eagle, assumindo a responsabilidade pelos assassinatos da família Otero. So you went to this residence, and what occurred then? Did some thinking on what I was going to do to either Mrs. Otero or Josephine. Basically broke into the house, or didn't break into the house, but when they came out of the house, I came in and confronted the family, and then we went from there. Ele escondeu essa carta dentro de um livro didático na Biblioteca Pública de Wichita e em seguida ligou para uma linha direta de investigações dos assassinatos da família Otero, informando onde a carta poderia ser encontrada. A carta na qual Rader reivindicava os assassinatos era mal escrita, com erros ortográficos e uma gramática deficiente, demonstrando um estilo de escrita desajeitado e desorganizado. O conteúdo da carta deixava claro que ele buscava o reconhecimento pelos crimes brutais que ele havia cometido, confirmando sua necessidade de atenção e controle sobre sua obra. Apesar da escrita confusa, a motivação de Dennis ficou absolutamente clara em sua carta. Ele tentou justificar os assassinatos com a frase: "Eu não consigo parar. Esse monstro continua dentro de mim me machucando, assim como machuca a sociedade." Rader sugeriu que a sociedade deveria ser grata pelo fato de ele encontrar um alívio temporário em suas fantasias, nas quais imaginava vítimas sendo torturadas e se tornando suas.
Essa carta foi bastante importante, pois ela passou a revelar a plena consciência do terror que ele estava causando. Ele não estava apenas admitindo seus atos, mas também demonstrando o prazer em causar o medo, além da sua tentativa de justificar suas ações monstruosas como algo incontrolável, retratando-se tanto como um agressor quanto como uma vítima de sua própria mente. Raider ainda foi muito além quando criou um nome para o seu alter ego, buscando estabelecer uma marca para si mesmo. Ele não queria ser apenas um assassino sem nome, ele queria reconhecimento e uma identidade que refletisse os seus crimes. Embora não quisesse ser capturado, ele também ansiava por notoriedade e queria que seus atos fossem atribuídos a ele. Desse modo, ele criou o apelido BTK, que representava sua metodologia de crime: Blind, Torture e Kill. Amarrar, torturar e matar. A partir daquele momento, Dennis Rader passaria a ser conhecido como o BTK, um nome que se tornaria sinônimo de terror na cidade de Wichita, eternizando assim o seu legado sombrio. Enquanto ele continuava a se comunicar com a imprensa, ele fez uma ameaça assustadora que deixava claro que atacaria novamente. Durante esse tempo, ironicamente, Rader havia começado a trabalhar para uma empresa de segurança, instalando sistemas nas casas das pessoas. Você pode imaginar a reação dos moradores de Wichita naquele momento, pois com um serial killer à solta, o medo se espalhou pela cidade. Muitos residentes começaram a adquirir elaborados sistemas de segurança para proteger suas casas, sem saber que o próprio assassino estava envolvido na instalação desses dispositivos, o que acrescentava uma camada ainda mais perturbadora à sua história. De fato, tornou-se profundamente irônico que os moradores de Wichita estivessem investindo em alarmes e sistemas de segurança, enquanto o próprio assassino Dennis Rader, que estava instalando esses dispositivos, era o homem de quem eles precisavam se proteger. Aquele que deveria estar comprometido com a segurança das pessoas, na verdade era um predador à espreita. Passaram-se quase 3 anos antes de Dennis Rader matar novamente. Em 1977, ele assassinou Shirley Vian, mais uma vítima em sua longa série de crimes brutais. Esse padrão de longos intervalos entre os assassinatos mantinha a polícia e a comunidade em constante estado de alerta, mas sem conseguir capturá-lo. Quando invadiu a casa dessa última vítima, Rader trancou os 3 filhos de Shirley no banheiro, isolando-os do que estava prestes a acontecer. Enquanto as crianças gritavam e choravam no banheiro, ele torturou e assassinou Shirley de maneira completamente apática. O desespero das crianças ecoava pela casa, mas elas estavam indefesas, trancadas e incapazes de impedir o ataque ou ajudar a sua mãe. What happened then? After I tried this once at residence, nobody came to the door. I went to this house where he went in, knocked on the door, and told him I was a private detective. Showed him a picture that I had just showed the boy, and asked him if they could ID the picture. And at that time, I had the gun here, and I just kind of forced myself in. I just walked in, just opened the door and walked in, and then pulled a pistol. What gun? What pistol? 357 Magnum. Este crime, como tantos outros, mostrou o nível de crueldade e o desejo de poder de Dennis Rader, que não apenas matava, mas também gostava de infligir terror psicológico em suas vítimas e suas famílias. A única coisa pela qual se pode sentir algum alívio ao imaginar essa cena horrível é que as crianças trancadas no banheiro não podiam ver o que estava acontecendo com sua mãe. Mais uma vez, Rader utilizou a estrangulação para matar a sua vítima. E ficava cada vez mais evidente que ele tinha uma certa obsessão por amarrar cordas como parte de seus atos assassinos. Suas ações estavam muito além de qualquer experiência considerada normal. O corpo parecia ser quase secundário para Dennis, já que o foco parecia estar em exibir suas habilidades em amarrar nós. Mais uma vez, ele desapareceu da cena do crime como um fantasma, deixando para trás pouca ou nenhuma evidência forense. Este foi um assassinato aparentemente aleatório, sem que existisse um padrão que a polícia pudesse analisar. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 8 de dezembro de 1977, com a polícia ainda sem nenhuma pista sobre o assassino, Rader continuava a escapar impune, mantendo a comunidade de Wichita em constante estado de medo e incerteza. Sem que a polícia tivesse qualquer pista sobre sua identidade, Dennis Rader voltou a atacar. Após o assassinato de Shirley Vian, ele matou Nancy Fox, que trabalhava como secretária e tinha 25 anos de idade. Rader provavelmente a perseguiu por algum tempo antes de agir. A essa altura, ele havia refinado suas técnicas criminosas, ficando cada vez mais eficiente.
Desse modo, antes de entrar na casa de Nancy, Rader cortou as linhas telefônicas do lado de fora, demonstrando o seu planejamento e premeditação. Isso mostrava como ele estava ficando cada vez mais habilidoso em seus crimes, aumentando o terror na comunidade. Dennis esperou dentro da casa de Nancy Fox até que ela retornasse. Ela se tornou, de certa forma, a vítima arquetípica do BTK. Ele invadiu completamente a sua privacidade, entrando em sua casa, amarrando-a e em seguida estrangulando-a com um cinto. Rader ainda se masturbou na cena do crime, revelando mais uma vez o componente sexual de seus atos. Apesar disso, o que tornava esse crime ainda mais assustador foi o fato de ele ter ligado para a polícia logo após o assassinato, existindo uma gravação da voz de Dennis Rader, fornecendo assim à polícia uma pista crucial: a voz do assassino. Isso marcou um ponto importante na investigação, embora a identidade de Rader ainda permanecesse desconhecida. O que se pode ver é que ele estava mais uma vez celebrando o seu próprio poder. A sua atitude, sem sombra de dúvidas, demonstrava arrogância, quase como se ele estivesse desfilando com toda a confiança, sabendo que possuía informações que mais ninguém sabia. E era essa sensação de controle e superioridade que alimentava o seu ego. Em apenas 4 anos, Rader havia assassinado 7 pessoas e ainda assim a polícia permanecia sem pistas concretas sobre sua identidade. Ele continuava a escapar da justiça, o que apenas aumentava o seu senso de impunidade e o terror que ele provocava na comunidade. A polícia não tinha muito com o que trabalhar, exceto por algumas pistas dispersas e uma gravação de voz com alguns ruídos. Dennis Rader continuava a escapar da captura, deixando as autoridades perplexas. No entanto, sua sede por reconhecimento crescia. Ele observava toda a atenção que os serial killers como Ted Bundy estavam recebendo e, em sua vaidade, desejava parte daquela notoriedade para si. Ele não queria apenas ser mais um assassino em série, ele queria ser ainda mais notório, buscando reconhecimento e fama por seus próprios crimes brutais. Sua necessidade de validação e destaque era tão grande quanto sua crueldade, o que o motivava a continuar o seu reinado de terror. Dennis Rader, assim como Ted Bundy, queria mais do que apenas ser um serial killer notório. A comparação com outros assassinos o incomodava, e era isso que impulsionava seus crimes e a forma como ele os cometia. A verdade é que ele ansiava pelo reconhecimento e a fama, acreditando que merecia um lugar de destaque entre os assassinos mais infames. Um mês após o assassinato de Nancy Fox, Rader enviou uma nota à estação de televisão local, na qual ele descreveu os detalhes do crime. Na carta, ele mencionou de maneira fria e perturbadora que podia fechar os olhos dela para que ela pudesse descansar em paz. Esse tipo de comunicação evidenciava não apenas a necessidade de atenção, mas também o prazer que sentia em controlar as narrativas de seus crimes. E fica claro que este é um ato de vaidade extraordinária. Na nota enviada à emissora de televisão, ele novamente mencionou: "Eu farei isso novamente." Aqueles 7 assassinatos cometidos até 1978 foram diretamente atribuídos a BTK. Durante esse período, ele fez várias comunicações, enviando mensagens para as autoridades e para a mídia. Naquela época, Rader se comunicava com um jornal local, e os 7 assassinatos sempre foram atribuídos a ele. O detetive de polícia local Randy Stone percebeu que Rader estava gostando da atenção que recebia. Ele adorava ver seus crimes na televisão, então se comunicar com a mídia era uma maneira de alcançar a notoriedade que tanto desejava e manter-se em evidência. Ele gostava muito de ser divulgado e assistir às investigações sobre si mesmo na televisão. Ele favorecia as emissoras de notícias que tinham um melhor sinal em sua TV, o que lhe permitia acompanhar sua própria notoriedade. Uma das coisas que alimentava o apetite de Rader por publicidade era sua plena consciência de que ele não estava apenas aterrorizando suas vítimas individuais, mas também espalhando o medo por toda a cidade. Wichita vivia em absoluto pavor, e isso de certa forma dava a Dennis uma sensação de poder e controle sobre aquela comunidade. As vendas dos sistemas de segurança que Dennis Rader instalava estavam aumentando rapidamente. Ficava cada vez mais evidente que havia um serial killer em ação, e todas as vítimas estavam em Wichita, uma cidade relativamente pequena, e o fato de a polícia não ter suspeitos agravava ainda mais o pânico. A comunidade estava especialmente aterrorizada, pois as autoridades tiveram que informar à população que um assassino em série estava à solta, e sem nenhum suspeito concreto, o medo apenas crescia. As pessoas não sabiam quem seria a próxima vítima, o que aumentava o clima de tensão e insegurança na cidade.
A polícia foi obrigada a alertar a comunidade para que as pessoas tomassem medidas de segurança e protegessem a si mesmas e aos seus entes queridos. A tranquilidade e o sossego típicos de subúrbios dos anos 1970 haviam sido completamente abalados por esses assassinatos. E após a mobilização de dezenas de policiais e milhares de horas de investigação, as autoridades perceberam que não tinham pistas concretas para deter o assassino. No entanto, de repente o BTK pareceu ter desaparecido. O fim abrupto de seus ataques trouxe uma estranha sensação de alívio misturado com uma incerteza, pois ninguém sabia o motivo de sua pausa e se ele voltaria a atacar. Com o passar dos anos, não houve mais nenhum sinal de Dennis Rader e o caso esfriou. Muitos se perguntavam se ele teria realmente escapado impune, pois após 5 anos ele entrou em um estado de inatividade. Ninguém sabia ao certo se ele havia parado de matar ou se existiam outros assassinatos que não foram ligados a ele. O mistério e o silêncio em torno de BTK deixaram a polícia e a comunidade de Wichita em suspense, sem respostas claras sobre o que o havia feito parar. Com o passar dos anos, sem mais ataques do BTK, a polícia de Wichita decidiu chamar o FBI. As autoridades locais então formaram uma força-tarefa, e esta, ironicamente, foi apelidada de Ghostbusters, na tentativa de identificar o assassino. Porém, os esforços foram infrutíferos, pois a equipe não conseguiu chegar nem perto de capturar Dennis Rader. As investigações sobre o caso do BTK continuaram pelos próximos 3 anos, mas apesar de seu trabalho diligente, Rader permaneceu intocável, continuando a se evadir da polícia e frustrando os investigadores a cada passo. Durante esses anos surgiu a teoria de que o BTK ou estava preso ou morto, ou havia deixado aquela área. Essa ideia serviu como base para a investigação da Força-Tarefa, que se concentrou em procurar homens que tinham deixado a região após o ano de 1979. Com isso, mais de 600 suspeitos foram investigados pela equipe, mas nenhum deles pôde ser ligado aos assassinatos. Mesmo com tanto esforço, a identidade de Dennis Rader continuava a escapar das autoridades, deixando o caso envolto em mistério por muitos anos. Sem novas conexões com os assassinatos do BTK, perguntas e rumores começaram a circular sobre o destino do assassino. Com a ausência de mais crimes na área de Wichita, alguns acreditaram que o horror havia acabado. No entanto, em 1985, Dennis Rader matou novamente. Dessa vez ele mudou o padrão de suas vítimas, alterando sua vitimologia e surpreendendo as autoridades, que já haviam começado a pensar que o assassino em série havia desaparecido ou parado de agir. Essa nova onda de violência reacendeu o medo na comunidade, e dessa vez, em vez de uma mulher jovem, Dennis Rader escolheu uma vítima mais velha, Maureen Hedge, de 53 anos, que na verdade morava muito perto de Rader. Após anos sem cometer assassinatos, é possível imaginar a tensão e os impulsos que deviam estar se acumulando em sua mente perturbadora. Com o assassinato de Maureen, Rader começou a mudar o seu modus operandi. Ele já não seguia exatamente os mesmos padrões de suas vítimas anteriores, mostrando uma evolução em seu comportamento criminoso, o que dificultava ainda mais a previsão de seus movimentos pela polícia. So I very carefully snuck into the house, kind of like a cat burglar, and after checking the house, she wasn't there. So about that time, the doors rattled, so I went back to one of the bedrooms and hid back there in one of the bedrooms, and she screamed, and I jumped on the bed and strangled her manually. Dennis não apenas assassinou Maureen, mas também levou o corpo dela de todas as formas possíveis para uma igreja. Lá ele a colocou em posições degradantes e tirou fotografias, antes de finalmente descartar o corpo em outro local. Este ato mostrou claramente como ele enxergava suas vítimas, apenas como objetos, meros brinquedos para o seu prazer sádico. Com esse crime, ficou claro que BTK estava de volta, ainda conseguindo evitar a captura e mantendo a cidade de Wichita em suspense e medo. O nível de desumanização e crueldade exibido por Rader nesse assassinato demonstrava uma intensificação de sua perversão e controle. Dennis Rader, cada vez mais confiante e audacioso, descartou o corpo de Maureen a cerca de 7 milhas de distância em uma vala. E como era de seu costume, ele claramente levou alguns troféus do crime e demonstrou total desrespeito pela vítima. Esse caso inicialmente não foi ligado ao BTK, principalmente porque ocorreu em uma parte completamente diferente da cidade, alguns quilômetros fora de Wichita, quase na fronteira da área urbana.
e essa mudança de localização acabou contribuindo para a dificuldade das autoridades em fazer a conexão imediata com os outros assassinatos do BTK. Em setembro de 1986, um ano após o seu último crime, Dennis Rader assassinou Vicki Wegerle, uma jovem de 28 anos, enquanto ela estava em sua casa com seu filho de 2 anos de idade. Dennis havia notado Vicki como uma mãe muito atraente e ela estava caminhando em direção à sua casa. Ainda não se sabe exatamente como ele conseguiu acesso à residência de Vicki, mas como em seus outros crimes, ele aproveitou a oportunidade para atacar. Rader, que já havia se tornado especialista em se aproximar de suas vítimas de maneira discreta, continuava sua série de assassinatos, aterrorizando a comunidade de Wichita e os seus arredores. O que sabemos é que Dennis repetiu o seu padrão. O marido de Vicki estava voltando para casa para almoçar e, ao chegar, encontrou o filho de 2 anos sentado no chão, sozinho. Ao entrar em outro cômodo, ele descobriu o corpo de sua esposa Vicki, que já estava sem vida. Dessa vez, o BTK não foi imediatamente considerado um suspeito. O assassinato de Vicki Wegerle, apesar de seguir muitos dos mesmos traços de outros crimes de Rader, não foi inicialmente ligado a ele, o que permitiu que ele continuasse a escapar da justiça e a manter sua identidade em segredo por muito tempo. A princípio, a polícia acreditou que o assassinato de Vicki fosse um caso de homicídio doméstico e o marido dela acabou sendo interrogado. O juiz Kevin O'Connor, que na época era promotor adjunto, recorda-se do caso e menciona que o marido, o Sr. Wegerle, sempre foi considerado um suspeito. Quando o juiz O'Connor se envolveu na investigação, o foco ainda estava no marido, já que, em muitos casos de violência doméstica, o cônjuge é o principal suspeito. Esse desvio de foco inicial permitiu que Dennis Rader, o verdadeiro culpado, permanecesse fora do radar da polícia por mais tempo. Após algum tempo, quando a tecnologia de replicação de DNA se tornou viável, as autoridades ganharam a capacidade de realizar testes sem esgotar a amostra original. Desse modo, no final da década de 1990, a polícia começou a ter acesso a novas tecnologias que poderiam ser aplicadas em casos de homicídios, como o caso de Vicki Wegerle. Essas inovações na coleta e análise de evidências prometiam melhorar significativamente as investigações, possibilitando a ligação de criminosos a cenas de crime de forma mais eficaz e precisa. Os primeiros lugares onde essa tecnologia começou a ser aplicada coincidiram com as descobertas sobre o DNA e outros avanços. Com o surgimento de vídeos e computadores, a capacidade de rastrear pessoas através de diferentes meios tornou-se algo que eles precisavam reavaliar, a fim de verificar se seria possível aproveitar essas novas tecnologias de maneira útil. Com a reavaliação das evidências antigas, o DNA encontrado na cena do crime logo provou que o marido era inocente e o assassinato misterioso continuou sem solução. Mais uma vez, o assassino conhecido como BTK conseguiu escapar impune e desapareceu completamente, sem manter contato com a polícia, a mídia local ou qualquer estação de televisão. Ele voltou a se esconder por trás da imagem que construiu ao longo dos anos, aquela de um cidadão respeitável, casado e pai de 2 filhos. Na verdade, ele não voltaria a matar por 5 anos, sendo seu último assassinato registrado em 19 de janeiro de 1991. A vítima foi Dolores Davis, de 62 anos, que não se enquadrava totalmente no perfil de suas vítimas anteriores, pois ela era significativamente mais velha. Na época, Rader estava em um acampamento de escoteiros, do qual ele se afastou discretamente durante a noite, provavelmente para estabelecer um álibi. Assim como em seus crimes anteriores, ele a amarrou, torturou e por fim a matou, dessa vez utilizando a própria meia calça da vítima, e descartou o seu corpo em um local distante, tornando ainda mais dificultoso para a polícia identificar um padrão. I had cased the place before and I really couldn't figure out how to get in, and she was in the house, so I finally just selected a concrete block and threw it through the plate glass window on the east end. Where is this residence located? It's on Hillside, but I couldn't give you the address. I know it's probably 61, probably 62 something. Oh, 62 something. Noise, I just went in. She came out of the bedroom and thought that a car had hit her house. I was on the run. I needed food, car, warm up. And I asked her, I handcuffed her and kind of talked to her, told her that I would like to get some food. Assim como nas vítimas anteriores, Dolores foi encontrada nua e abandonada, mas desta vez longe de sua residência. As cenas de crimes apresentavam diferenças, já que ele retirou o corpo da vítima da casa, adotando uma abordagem um pouco diferente.
Ele precisava mover suas vítimas para locais onde ele pudesse exercer maior controle sobre elas, daí o motivo dele escolher pessoas mais velhas. A polícia continuava sem nenhuma pista que pudesse levar à identificação do assassino. Em uma ocasião, Rader voltou ao local onde havia deixado o corpo e tirou fotos Polaroid da vítima, usando uma máscara feminina enquanto fazia isso. E novamente, diante dessa situação, a polícia ficou perplexa. Rader desapareceu novamente, saindo do radar por completo. Até aquele momento, o BTK já havia assassinado 10 pessoas e continuou a circular livremente pelas ruas de Wichita por mais de uma década. No entanto, em 2004, o 30º aniversário de seus primeiros assassinatos despertou novamente o seu ego. Um autor local estava se preparando para lançar um livro intitulado Pesadelo em Wichita. Porém, ele não pensou que isso pudesse despertar a vaidade de Rader, pois certamente seria a ideia de outra pessoa contando sua história. Desse modo, Rader pensou: se alguém vai contar minha história, então que seja eu mesmo. Cidade de Wichita, estado do Kansas, ano de 2004. Os moradores dessa cidade no centro dos Estados Unidos conheciam Dennis Rader como um homem de família que frequentava a igreja. No entanto, durante décadas ele escapou impune, amarrando, torturando e matando suas vítimas para alimentar o seu alter ego perturbador. Já haviam se passado 30 anos desde os primeiros assassinatos cometidos pelo BTK, marcando o assassinato de morte da família Otero. Um repórter de um jornal local escreveu uma matéria comentando esse marco, destacando que mais um ano havia se passado e o caso ainda permanecia sem solução. Ao que tudo indica, o BTK leu essa reportagem e, ao descobrir que um livro estava sendo escrito sobre o caso, pensou que ninguém seria mais qualificado para contar essa história do que ele próprio. A partir desse momento, Dennis retomou o contato com a mídia, buscando voltar a ser o centro das atenções. Ele queria controlar a narrativa e garantir que fosse reconhecido pelos crimes que cometeu. Para Rader, era essencial que ninguém lhe tirasse o crédito por esses atos. Algum tempo depois, ele enviou cartas ao jornal sob seu pseudônimo habitual, Bill Thomas Killman, utilizando as iniciais BTK. Ele incluiu nas correspondências uma cópia da carteira de motorista de Vic Wegerle e fotos da cena do crime, e isso marcou o início de uma série de pistas que ligariam Rader a todas as outras vítimas. Ele começou a provocar a polícia, como se quisesse dizer: vocês podem pensar que sabem, mas na verdade sou eu quem sabe, e o que é mais importante é que eu posso provar. Aqui estão alguns exemplos. Inicialmente, ele passou a deixar pequenos itens retirados das cenas dos crimes em locais inusitados. O BTK havia retornado para atormentar a polícia e os investigadores sabiam que dessa vez precisavam capturá-lo. Em uma de suas comunicações, Dennis cometeu um erro que possibilitou um avanço na investigação. Ele havia deixado uma caixa de cereais no Home Depot, na cidade de Wichita. Rader achava irônico usar caixas de cereais, fazendo assim um trocadilho com o fato de ele ser um serial killer. As autoridades foram até o Home Depot e iniciaram uma série de entrevistas, e um dos funcionários relatou que havia encontrado algo na caçamba de sua caminhonete, mas que havia jogado fora. Ele levou o objeto para sua casa e a abriu. Dentro ele encontrou uma boneca e alguns outros itens, mas ele acabou pensando que se tratava de uma pegadinha ou brincadeira. Sem dar muita importância, ele jogou aquilo fora. Porém, ele não levou o lixo para a rua para ser levado pelos lixeiros. As autoridades então vasculharam e conseguiram recuperar o pacote, e durante a investigação, o Home Depot forneceu um vídeo de vigilância do estacionamento. Através das imagens, foi possível identificar um veículo entrando, que parecia ser um Jeep Cherokee ou um modelo muito similar. Essa informação se tornou crucial, pois naquele momento era algo que apenas as autoridades sabiam, mas o criminoso ainda não tinha conhecimento. Rader não tinha ideia de que a polícia já estava ciente dessa pista, e embora finalmente tivessem uma imagem de BTK, a gravação em CCTV era granulada e pouco clara, representando apenas uma pequena pista. Em seu esforço para permanecer oculto, os métodos de comunicação de BTK se tornaram progressivamente mais complexos. Ele e a polícia passaram a se comunicar por meio de pequenos anúncios no jornal The Wichita Eagle. Em uma dessas comunicações, ele finalmente perguntou à polícia: se eu enviasse um disquete com mais detalhes sobre os assassinatos, vocês seriam capazes de me rastrear? Por favor, respondam sem me enganar. Dennis Rader insistiu para que os policiais fossem honestos, acreditando que a polícia não poderia mentir. No entanto, parece óbvio que as autoridades podem mentir quando se trata de capturar um serial killer. Os policiais então responderam dizendo: Rex, vai ficar tudo bem.
o que traduzindo significaria: envie o que você quiser, pois não podemos te rastrear. Raider então enviou um disquete para uma estação de TV local. A polícia o examinou e, com esse único erro, o caso foi completamente revelado. A emissora intitulada KSAS, a afiliada da Fox TV, entrou em contato com as autoridades após receber um pacote suspeito. No início, eles não perceberam que vinha do BTK, mas ao abrir e encontrar o disquete entre os itens, chamaram imediatamente a polícia. As autoridades foram notificadas e o detetive foi informado do recebimento do disquete. Ele se lembra claramente e nunca se esquecerá de estar presente quando o disquete foi inserido no computador, momento em que Randy Stone, o especialista em informática, começou a analisar a linguagem presente no disquete, algo que estava além do entendimento imediato de muitas pessoas. Enquanto a análise estava sendo feita, o investigador estava sentado em um cubículo, completamente apreensivo e esperando o resultado. O especialista se viu cercado por mais de 20 pessoas amontoadas, formando um semicírculo em torno dele. A pressão era tão grande que quase dava para ouvir as pessoas pensando: não cometa erros nesse momento. Ele fez a imagem do disco, abriu o arquivo e começou a explorar o seu conteúdo. Ali estava um arquivo de teste denominado A.RTF, um documento da Microsoft Office ou algo similar. O arquivo era um documento do Word e nele aparecia o nome Dennis, seguido de alguns caracteres sem sentido, e logo depois constava o seguinte nome: Igreja Luterana de Cristo. Ao ver isso, um dos detetives que estava sentado ao lado de Randy imediatamente pesquisou a Igreja Luterana de Cristo no Google, e no canto do site oficial estava a foto do presidente da igreja. Se tratava de Dennis Rader. O detetive declara que a lembrança desse momento ainda provoca arrepios, pois era impossível não olhar para aquilo e pensar: a equipe finalmente identificou o suspeito. Era realmente ele. A partir de agora, nos resta provar que Dennis Rader era de fato o BTK. A investigação avançou rapidamente e descobriram que Dennis Rader tinha um endereço em Park City. Quando os investigadores foram até a rua em que ele residia, eles reconheceram imediatamente o veículo que haviam visto no estacionamento do Home Depot, e ele estava estacionado na entrada da garagem de Rader. Naquele momento, todos já sabiam. Não era claro como isso terminaria, mas havia a certeza de que o tinham capturado. Foi então que um dos detetives fez uma ligação que jamais imaginou que faria. Ele ligou para o seu superior para informar: nós o pegamos. No entanto, a polícia ainda não tinha provas suficientes para prender Rader. Eles precisavam de evidências mais concretas para confirmar que Rader era de fato o BTK. Para obter uma amostra de DNA de Rader, a polícia tomou a medida incomum de ir até um hospital e solicitar o exame de Papa Nicolau que sua filha havia feito. Eles compararam o DNA extraído com o material genético encontrado em várias cenas de crime, incluindo o do sêmen coletado. A correspondência era extremamente próxima, indicando que o doador era um membro da família, e com essa evidência a polícia finalmente pôde avançar e fazer a sua prisão. Em 25 de fevereiro de 2005, um grande contingente foi enviado a Park City, e exatamente ao 12:15, Dennis Rader foi preso. Ele finalmente foi detido e acusado de 10 assassinatos, incluindo o da família Otero. E embora a polícia suspeitasse que Rader, sob seu alter ego BTK, estivesse envolvido em diversos outros crimes, apenas ele conhecia toda a extensão da verdade naquele momento. O interrogatório foi conduzido com muita cautela, pois o caso foi dividido em várias sessões e os investigadores começaram a se revezar. Dennis permaneceu sob custódia por quase um ano, durante o qual ele falou por quase 34 horas. Ele chegou a se enxergar como um tipo de instrutor, referindo-se ao período como a Era de Ouro dos serial killers. Quando as entrevistas foram concluídas e um dos investigadores voltou do cumprimento dos mandados de busca, Rader estava na sala de interrogatório, já vestindo um colete e preso com algemas e correntes na cintura. Randy Stone colocou a cabeça na porta e disse: "É bom finalmente associar um rosto ao nome que encontrei no disquete." E então, Rader levantou a cabeça com uma expressão curiosa e disse: "Então foi você?" E Randy responde: "Sim, fui eu." Dennis não se conformava com o fato da polícia ter mentido para ele, pois os investigadores afirmaram que não conseguiam rastreá-lo através do disquete. E esse inconformismo de Dennis apenas mostra que ele via tudo como um jogo, não dando a mínima importância para as vítimas dos seus crimes.
Após o início das entrevistas, houve até mesmo troca de brincadeiras. O clima era bem leve e Rader até mesmo fazia piadas dizendo: "Se eu sair daqui algum dia, vou te encontrar e encher a sua boca de disquetes." Finalmente, o BTK estava fora das ruas e sob custódia. Ele foi levado para a prisão, onde todos nas celas e nas áreas de detenção sabiam que o momento finalmente havia chegado. As celas eram todas de vidro e os presos começaram a se aproximar para espiar. E logo eles começaram a fazer uma algazarra batendo nos vidros, como se estivesse entoando e enaltecendo o nome de BTK. Com um grande sorriso no rosto, Rader levantou as mãos e mostrou os 2 polegares para cima, em sinal de aprovação, enquanto os presos continuavam a cantar o seu nome. O que isso demonstrou foi que ele adorou aquela atenção. I will find that you, Dennis L. Rader, have knowingly, intelligently, and voluntarily waived your constitutional rights and entered your pleas of guilty. Based upon your statements to the court, I will find there are factual bases for each of these pleas of guilty. I will accept these pleas of guilty and adjudge you, Dennis L. Rader, guilty of murder in the first degree and count 1, a Class A felony. No dia 1º de março de 2005, Dennis Rader foi formalmente acusado dos assassinatos da família Otero, de Catharine Bridge, de Shirley Vian, Nancy Fox, Maureen Hedge, Vicky Wiggerly e Dolores Davis. Quando compareceu pela primeira vez diante do juiz, ele se recusou a declarar a sua culpa, levando o juiz a registrar uma declaração de não culpado em seu nome, pois Rader preferiu permanecer em silêncio. Isso ocorreu em março do ano de 2005. Posteriormente, em junho desse mesmo ano, ele finalmente foi levado a julgamento. Porém, antes do início formal do processo, ele alterou sua declaração, optando por não querer uma audiência. Ele se declarou culpado dos assassinatos e tentou evitar qualquer tipo de audiência formal. No entanto, o promotor considerou crucial que a comunidade soubesse exatamente o que havia acontecido, e a melhor forma de garantir isso seria por meio de uma audiência pública, já que, uma vez aberta ao público, todos teriam acesso às informações. O monstro finalmente havia se revelado por completo. Rader estava totalmente disposto a reconhecer que havia escapado impune por 30 anos e que seria lembrado na história como BTK. Além disso, ele estava determinado a garantir que o mundo soubesse o quão perverso ele realmente era. Durante a audiência, Rader detalhou os assassinatos, exibindo pouco ou nenhum remorso. Sem demonstrar arrependimento, ele não ofereceu nenhum pedido de desculpas, chocando ainda mais os espectadores. Enquanto a maioria das audiências de sentença dura apenas algumas horas, essa em particular se estendeu por 3 dias. E durante esse tempo foram apresentadas evidências dos assassinatos, comparando o que foi encontrado nas cenas dos crimes com a sua própria confissão, como uma forma de garantir à comunidade que ele era de fato o culpado. Além disso, as famílias das vítimas tiveram a chance de fazer suas declarações. Foi um momento verdadeiramente devastador e doloroso para todos, mas talvez tenham trazido algum alívio às famílias das vítimas, sabendo que depois de tantos anos, o assassino de seus entes queridos finalmente havia sido capturado e encarcerado. Rader killed my wife in 1986. The courts, the news media, the general public knows the vicious, cruel individual he is. All we can do, there's no punishment that you can exact upon him that will satisfy our needs. Dennis Rader foi condenado a 10 sentenças de prisão perpétua consecutivas, com um tempo mínimo de 175 anos. Ele permanece em confinamento solitário, onde passará o resto de sua vida. E uma das imagens mais marcantes é a de Dennis Rader sendo levado para a penitenciária de El Dorado, no estado do Kansas. A verdade é que existe algo em Rader que genuinamente perturba sua alma, especialmente aquele olhar que nunca sai da nossa mente. Aquele pequeno sorriso e o brilho nos olhos que parece dizer: "Eu sou melhor que você." Dennis Rader construiu um alter ego depravado que aterrorizou toda uma geração, e foi a sua própria arrogância que gerou a sua ruína. Durante mais de 30 anos ele foi um dos criminosos mais esquivos do mundo, provocando a polícia e desafiando a imprensa.
Ele assassinou brutalmente 10 pessoas, incluindo 2 crianças, seguindo o seu padrão cruel de amarrar, torturar e matar, tudo para construir uma identidade doentia como BTK e se firmar como um dos assassinos em série mais perversos da história. Este foi o caso detalhado sobre Dennis Rader, o assassino BTK. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações do canal e envie esse vídeo para um amigo que também curte documentários criminais. E até o próximo vídeo.